áreas. Senhoras e senhores senadores, um lapso já longo, 2 décadas, nos separa do ano de 1991, em que o Tratado de Assunção passou a integrar a nossa ordem jurídica. O senador Fernando Collor, que falou no início dessa cerimônia, à época presidente da República, foi um dos firmadores deste protocolo. E eu estava lá, como repórter, narrando um fato histórico tão importante que hoje estamos celebrando aqui. Antes dele, o ex-presidente José Sarney, agora senador, presidente desta casa, também teve um papel decisivo histórico nesse processo de integração regional, assim como o presidente Itamar Franco também prosseguiu no caminho da integração regional, hoje ocupando uma cadeira no Senado da República para o orgulho dos brasileiros. É exatamente nessa medida e que esse processo de consolidação do Mercosul, nós continuamos preocupados com as chamadas assimetrias entre os países e eleva para o Brasil o peso de uma responsabilidade de exercer um papel de liderança equivalente ao seu peso específico no bloco, bem de cada assim como de cada um dos integrantes. Vale lembrar que sozinho detemos, o Brasil, 75% do produto interno bruto, conjunto do Mercosul, e quase 80% da toda a população deste bloco. Minhas senhoras e meus senhores, eu não terminaria este pronunciamento tão singelo sem mencionar a necessidade de mitigarmos no Brasil o impacto da competição, por vezes injusta, que o ingresso de produtos dos países vizinhos causa às unidades federativas que com eles fazem fronteira, como é o caso do meu estado, o Rio Grande do Sul. O exemplo do arroz produzido na Argentina e no Uruguai, que ingressa aqui no nosso país sem tarifação, prejudicando o produtor brasileiro, pois a importação necessária, às vezes, ocorre exatamente na hora que nós estamos comercializando a nossa safra. Isto vale também para os manufaturados, o bloco dos chamados produtos da linha branca, como bem referiu aqui o senador Luiz Henrique. Penso que, em vez de concorrermos entre as nossas economias, seria um caminho mais correto que nós nos uníssemos na complementariedade e não na concorrência, e assim buscássemos para os nossos produtos terceiros mercados e evitaríamos aí esses desequilíbrios das nossas balanças comerciais, especialmente entre o Brasil e a Argentina. O Brasil possui também, é preciso registrar, deficiências competitivas em relação aos países do Mercosul, principalmente no setor que interessa muito a economia do meu estado e da região sul do país, que é o setor agrícola. Já mencionei nesta mesma tribuna as dificuldades, senhor presidente, que os produtores têm para adquirir insumos agrícolas. Dou um exemplo. A carga tributária brasileira faz com que um trator feito aqui no Brasil seja vendido aqui no Brasil 60% mais caro que no Uruguai. E uma colheitadeira também brasileira seja vendida na Argentina a 30% mais barato que pagam os nossos produtores brasileiros. Mas as assimetrias não terminam na carga tributária. Temos o problema da faixa de fronteira, que impõe sérias restrições à instalação de empresas multinacionais no espaço que compreende 150 quilômetros desde a fronteira internacional. No caso do Rio Grande do Sul, essa faixa de fronteira ocupa 49% do território em 200 municípios, que têm alternativa de desenvolvimento cerceadas por legislação que eu considero desatualizada. Há também problemas com o comércio de fronteira. Em cidades fronteiriças, o comércio local fica inviabilizado pela existência dos chamados free shops. Brasileiros deixam milhões de reais anualmente nessas lojas, preterindo, claro, os comerciantes brasileiros que contribuem regularmente com os impostos. O inverso, infelizmente, não é verdadeiro. São poucos os produtos brasileiros que interessam aos irmãos, aos nossos queridos irmãos argentinos e uruguaios. Mas tenho recebido muitos e-mails de cidadãos da fronteira. Governos do Uruguai e da Argentina não têm permitido a entrada de produtos brasileiros comprados por cidadãos desses países, mesmo dentro da cota permitida. E, por fim, tenho tomado também conhecimento de que os acordos feitos entre o Mercosul e outros países, como o Egito e a Índia, não têm levado em conta as condições
comerciais brasileiras, prejudicando a indústria nacional, como é o caso do setor de autopeças e da fabricação de ônibus, que interessa muito ao meu Estado. Os aspectos que aqui relatei servem de exemplo para frisar a necessidade de aprofundamento do processo de integração do Cone-Sul e, na América Latina, claro, sem, para tanto, perdermos de vista as necessidades setoriais da economia brasileira, de modo a maximizarmos os ganhos do Mercosul. Um projeto absolutamente exitoso, que merece ser incentivado. As populações entenderão melhor este processo, senhor presidente, senhores senadores. Estou encerrando, senhor presidente. Quanto maior for a solidariedade, a cooperação mútua e a justa distribuição dos benefícios frutos dessa integração. E encerro com uma frase lapidar do ex-presidente constituinte argentino de 1860, Luiz Sáenz Peña. Tudo nos une, nada nos separa. Muito obrigada.